Paz do Senhor, povo de Deus. Jesus abençoe a vida de vocês. Amém, meus irmãos. Tudo na santa paz do Senhor Jesus. Glória a Deus. Toda honra e toda glória é dada ao Senhor Jesus, né, meus irmãos? Mais um dia, né? Glória a Deus. Mais uma semana que se inicia pela graça de Deus. Que nesta semana seja uma semana assim iluminada, né, por Deus, para cada um de nós. Que Deus esteja na direção das nossas vidas, meus irmãos. Tudo aquilo que vocês forem fazer, que o Senhor há de ir na frente, né? Abrindo os caminhos, liberando a vitória de vocês, o milagre de vocês. Amém? Creia na palavra da parte de Deus, porque o Senhor é fiel. Lá em Isaías 59, o Senhor fala, né, para nós, que as mãos dele não estão encolhidas, né? Os ouvidos dele não estão agravados, né? Ele diz para mim e para você que a gente pode ir até a ele em qualquer momento, qualquer hora, né? Em qualquer situação que a gente esteja passando, enfrentando, que ele está com as mãos abertas, estendidas, né? Para nós, em tudo aquilo que a gente precisa da parte dele. Então o Senhor, ele está, né? Todo o tempo com as mãos dele estendidas para nós. Em tudo aquilo, meus irmãos, que a gente buscar da parte de Deus, né? Ele diz, quando ele diz que os ouvidos dele não estão agravados, né? Para nos ouvir, é porque a gente pode, toda hora, qualquer momento, qualquer instante, falar com ele, né? Tudo aquilo que você quiser falar com Deus, os ouvidos dele está aberto para a tua voz, para a tua súplica, para as tuas orações. Pode ter certeza que tudo aquilo que você necessita, tudo aquilo que você precisa, você pode ir diante de Deus. Você pode falar com Deus, você pode entregar tudo nas mãos dele, porque no teu falar, ele está te ouvindo, né? No teu entregar, ele está recebendo tudo aquilo que você está colocando nas mãos de Deus. A nossa semana se inicia hoje. A gente já tem que colocar desde de hoje tudo já nas mãos de Deus, né? A nossa semana, tudo que a gente for fazer. A gente já tem que começar a semana, né? Declarando em nossas vidas, colocando nas mãos de Deus tudo que a gente vai fazer, aonde a gente vai, né? Já colocando nas mãos de Deus. E a decisão que a gente for tomar, né? Algo que a gente vai falar, a gente tem que falar com Deus primeiro. Tem que colocar Deus na frente de tudo das nossas vidas, para que a gente lá na frente não tropece, né? Para que a gente lá na frente não quebre a cara. Porque Deus é o nosso guia, né? Ele é a nossa luz. Então, a gente tem que ir para Deus em tudo, meus irmãos. Aquilo que a gente precisa, a gente tem que ir para Deus. Tudo que a gente for fazer, né? A gente tem que ir para Deus antes. Uma decisão que a gente vai tomar, né? Um lugar que a gente vai, tudo a gente tem que falar com Deus antes. Colocar a situação nas mãos dele. Quando ele diz para mim e para você que as mãos dele não estão encolhidas, né? Que ele não possa nos ajudar, é porque ele está com a mão estendida para nós todo o tempo, qualquer momento, qualquer horário que a gente ir para ele vai nos ajudar, ele vai nos socorrer, ele vai nos sustentar, né? Ele vai nos guardar. A mão de Deus é grande, né? A mão de Deus não anda fechada, não é a nossa, que às vezes está de um jeito ou está de outra. A mão de Deus, ele diz que está aberta lá para nós, na hora que a gente quiser ir até a ele. A mão dele está lá.
aberta para nós, para nos sustentar, para nos curar, né? Para nos proteger, né? Para nos abençoar. As mãos de Deus estão abertas para tudo aquilo que a gente precisa e busca nele. E os ouvidos dele estão abertos. Qualquer hora, meu irmão, que tu descer o joelho, qualquer hora que tu orar, qualquer hora que tu falar com Deus, ele vai estar com os ouvidos atentos, abertos à tua oração. Não importa aonde você esteja, aonde você vai, o que você está fazendo. Mas na hora que você para falar com Deus, ele está atento às tuas orações. Em Apocalipse lá, né, tem uma passagem que fala que as nossas orações estão lá, guardadas, né, no céu. Tem as orações dos santos somos nós. Então, tudo que a gente fala aqui, meus irmãos, a nossa oração sobe, né? Mesmo que a gente não vê, não tem resposta logo, mas as nossas orações estão lá, no trono de Deus, né? Se você orou, se você tem orado a Deus, tem colocado as tuas coisas na mão dele, você tem falado com ele, colocado situações nas mãos dele, e você ainda não viu acontecer, ainda assim que o Senhor esteja em silêncio, ele está trabalhando a teu favor, né? Ele está, se é algo que ele vai te dar, possa ser que ele esteja preparando. Mas se for algo que ele já preparou, já está preparado para você, é só você esperar que ele vai te responder, ele vai te entregar, ele vai te abençoar. Porque tudo que a gente ora ao Senhor, tudo que a gente coloca nas mãos de Deus, todas as nossas orações Deus ouve. Se ele não responde algumas, se ele não faz algumas coisas que a gente pede a ele, porque ele sabe, né, o que é bom para nós e o que não é. O que vai nos tirar da presença dele e o que vai nos deixar na presença dele. Porque tem coisas que a gente ora a Deus, tem coisas que a gente pede a Deus, que diante dos nossos olhos é bom para nós, mas para Deus ele vê que não é. Então, quando a gente pede algo a Deus que a gente não vê a resposta, não vê Deus fazendo, é porque aquilo que a gente pediu não vai nos fazer bem. A gente não vai se sentir bem com aquilo. Aí Deus, o que é que Deus faz? Em vez de te dar ou fazer aquilo que você pediu, ele te dá ou faz algo melhor para a tua vida e na tua vida. Porque ele sabe de todas as coisas. Ele sabe a intenção do nosso coração, né? Quando a gente chega perante a ele para colocar uma situação, fazer uma oração, né? Entregar algo nas mãos dele. Se ele vê, se os olhos dele veem na gente, que ali não vai nos prejudicar, né? Ele faz. Mas se ele vê que aquilo que a gente está pedindo não vai nos fazer bem, ele não concede. E o que ele tem para nós mais adiante é melhor do que aquilo que a gente pediu a ele. Porque Deus, ele nunca te dá só aquilo que você pede. Ele te dá além, né, daquilo que você busca nele. É só você buscar. Se você continuar buscando ao Senhor, continuar colocando a tua situação nas mãos dele, pode ter certeza que ele vai fazer. Se aquilo que você estiver pedindo, estiver buscando, não for para te afastar da presença dele, dos caminhos dele, ele te concede. Então, se é um milagre, minha irmã, meu irmão, que você está buscando, se é uma porta aberta, se é uma libertação, se é uma cura, continue buscando do Senhor. Continue colocando nas mãos de Deus a tua situação. Porque na hora certa, no momento certo, Deus ele vai entrar com providência em tudo aquilo que você está buscando. Amém? Glória a Deus. Que o Senhor Jesus
ele vinha, minha irmã, meu irmão, sondar o teu coração. Que ele vinha realizar o desejo do teu coração. Quando a gente aprende a colocar as coisas na mão de Deus e esperar a vontade dele, as coisas elas vêm perfeitas, minha irmã, meu irmão. As coisas de Deus, ela traz paz. Ela não é de confusão. Quando Deus tem algo para mim e para você, as coisas dele traz paz para nós. Tudo dá certo. É só a gente estar na posição que o Senhor quer. É só a gente ouvir o que ele tem para falar para nós. É só a gente ficar com nossos ouvidos atentos à voz de Deus. Quando a gente ouve a voz de Deus e fica atento, guarda a palavra no coração. A gente não tem, minha irmã, meu irmão, como as coisas de Deus dão errada nas nossas vidas. Muitas vezes a gente é que erra, a gente é que não espera, né? Muitas vezes a ansiedade, a preocupação deixa nos tomar e a gente não espera aquilo que Deus falou, aquilo que Deus te prometeu. Então, se Deus te prometeu algo, espere no Senhor, descansa no Senhor, que Ele vai te conceder. E quando vier para você, minha irmã, meu irmão, vai vir com paz, vai te dar paz. Não vai ser com tribulação, não vai ser com agonia. Vai ser assim, enviada diretamente do Senhor para você. E a gente tem que entregar as nossas preocupações a Deus, as ansiedades. Quando a gente age, minha irmã, meu irmão, na ansiedade, muito difícil, a gente vai esperar o tempo de Deus e a gente vai conseguir filtrar aquilo que Deus falou para nós. Um tempos atrás, eu buscava Deus por uma porta aberta e a ansiedade me tomava, eu não esperava, né? A vontade de Deus, e eu queria a qualquer custo essa porta aberta. O desespero batia, eu deixava o desespero tomar conta de mim. Quando eu tomei a posição, guardei a palavra de Deus e aprendi a confiar no Senhor, a esperar o tempo dele, quando Deus enviou aquilo que eu estava pedindo a ele, veio com paz, né? Me trouxe paz. Então é assim que a gente tem que ser, descansar nas coisas do Senhor. Ainda assim que é muito difícil, a gente está passando por uma situação e a gente conseguir, né? A esperar, descansar no Senhor. Mas a gente tem que perseverar, ter força em Deus, acreditar que na hora certa Deus ele vai prover para nós. E ter cuidado, minha irmã, meus irmãos, com essa oportunidade que o inimigo oferece, porque é nesse tempo de aflição, de preocupação, de ansiedade que o inimigo entra para querer nos confundir com aquilo que Deus falou para nós. Muitas vezes Deus já tem algo preparado para você, mas você não tem deixado, não tem descansado na presença de Deus para receber aquilo que Deus já preparou para você. E o inimigo entra com oportunidades, né? Botando coisas aparentemente boas na tua vida, vindo com proposta, vindo com oportunidade. E se você não estiver atento à voz de Deus, atento à voz de Deus, você cai na cilada do inimigo, porque você está deixando o desespero tomar conta de você. O inimigo, ele é tão sujo, tão mentiroso, ele quer porque quer, né? Fazer com que a gente não acredite nos planos de Deus nas nossas vidas, naquilo que Deus já preparou, naquilo que Deus já tem para nós, que Ele envia os dele, né, para confundir o que Deus falou com a gente. Há uns tempos atrás, há muito tempos atrás, eu conheço uma pessoa que eu falei para ela de trabalho, há muito tempos atrás, e eu não tenho mais contato com essa pessoa, não falo mais com ela assim frequentemente, tem um tempo que eu não falo. E na época que eu falei com ela de trabalho, estava eu e ela sem trabalhar. E ela disse, quando eu souber de um trabalho, eu falo para você. E eu tá.
Só que Deus, ele preparou o meu, abriu a porta para mim. E o trabalho que Deus me preparou, Deus já tinha me avisado antes, me mostrado como ia ser, né? Deus me deu uma visão desse trabalho, Deus falou comigo deste trabalho. Esse trabalho foi um trabalho assim, preparado por Deus, enviado por Deus, né? E não tem como a gente ter dúvida, por isso que eu digo o que é de Deus traz paz. Depois de um tempo, porque, meu irmão, o meu trabalho, o que Deus me enviou, foi para ganhar determinado valor. Não é lá esse dinheiro todo, mas é um pouco que Deus multiplica, que Deus coloca a mão ali e multiplica. O pouco que ele me arrumou, foi o que ele me deu, foi esse, né? Ele sabe de todas as coisas, então foi esse que ele proveu para mim. E glória a Deus que ele multiplica. Eu fico me perguntando como é que eu faço tanta coisa, mas é Deus com a mão dele, né? Porque ele sustenta, quando ele prepara, ele garante, quando ele dá, ele garante. E depois de um tempo, essa pessoa veio me procurar. Ela não sabia onde eu morava. Ela veio parar quase perto da onde eu moro, em busca, me procurando, que tinha um trabalho para mim. Olha quanto tempo, minha irmã, meus irmãos, eu não via essa pessoa, não tenho contato com ela não sabia se eu estava ou não trabalhando, já estava ou não. Para você ver como o inimigo, ele quer nos tirar da posição de Deus. Eu sei porque o trabalho que veio enviado, que o inimigo trouxe até a ela para me procurar, não era de Deus, não era o que eu orei a Deus, não foi o que eu pedi a Deus. E ela veio me procurar para uma proposta de trabalho, aparentemente com uma proposta boa de dinheiro, salário muito bom. Era o trabalho do sonho, dizendo assim, que se eu não vigiasse, se eu não tivesse na posição que Deus me colocou, se eu não tivesse vigiando, né, eu tinha caído na cilada do inimigo. Então, o que era que o inimigo ia fazer? Me tirar do trabalho que Deus me colocou. Se eu não tivesse atenta, eu ia cair na cilada do inimigo, né? Eu ia sair do trabalho que Deus proveu para mim, para ir cair na proposta de Satanás, nas mentiras dele. Porque o trabalho que eu tô foi Deus que preparou, eu tenho paz, né? Graças a Deus. Deus me sustenta, me dá força para ir para voltar, para exercer meu trabalho com excelência. Porque foi Deus que preparou para mim. E aí essa pessoa apareceu do nada me procurando, que tinha um trabalho para mim e eu tinha que ir logo. Tinha que ir logo no outro dia, porque senão a vaga ia ser preenchida. E era bom, eu não podia perder a oportunidade, porque o salário era bom, era um trabalho do sonho. Eu disse, não, isso aí está errado. Não, não é assim não. O trabalho que eu tô foi Deus que abriu para mim esta porta. Porque o inimigo veio com essa, aparentemente melhor do que a que eu tô. Tá vendo, meu irmão? Se eu não tivesse no trabalho que Deus preparou para mim, abriu esta porta, eu ia cair direitinho. Porque eu estava angustiada, eu estaria atribulada, eu estaria preocupada, ansiosa, querendo uma porta, que a porta fosse aberta a qualquer custo, e eu ia, sei lá o que ia acontecer, né? Mas quando a gente tem uma vida com Deus, que a gente tem que estar ligada nas coisas de Deus, a gente tem que ficar atenta a tudo isso, a gente tem que vigiar o tempo todo para que a gente não caia na cilada do inimigo. Então, quando você orar, colocar a tua situação na mão de Deus, né? Orar em cima daquilo que tu quer, daquilo que tu precisa da parte de Deus. Você espera a resposta de Deus. Espera o trabalhar de Deus.
Lance as tuas preocupações, tuas ansiedades nas mãos de Deus. E descansa o teu coração. Porque a palavra de Deus, ele diz, para mim e para você, que as mãos dele não estão encolhidas para nós. Qualquer hora você pode ir perante a Deus. Qualquer hora você pode apresentar a tua luta, a tua dificuldade, a tua tristeza, tudo nas mãos de Deus. Tudo que você estiver passando, você pode colocar nas mãos de Deus. Porque as mãos dele não estão fechadas para você. As mãos dele estão abertas, estendidas, esperando que você vá até a ele, lançar tudo nas mãos dele, colocar, entregar, fazer uma entrega nas mãos do Senhor, de tudo aquilo que tem te incomodado, que tem te perturbado, que tem te atribulado, que tem te preocupado. Coloque hoje nas mãos de Deus a tua situação. Ore perante ao Senhor, porque os ouvidos dele estão atentos para a tua voz. Os ouvidos de Deus estão abertos para as tuas orações, para teu clamor, para a tua súplica. Vá se derramar perante a Deus, colocar as tuas situações na mão de Deus. Porque ele está lá, ó, te esperando. Qual é a dificuldade que tu está passando hoje e agora? Qual é a luta que tu está enfrentando hoje e agora? Qual é a peleja que tu tem enfrentado? Qual é a tua situação? O que é que está tirando a tua paz? O que é que está te preocupando? Que tu não foi para Deus ainda? Lança tudo nas mãos dele. Falar para ele. Abrir tua boca e falar para ele. Aquilo que tu está precisando dele. Para que ele faça para ti. Para que ele entre com providência. Para que ele opere na tua vida. É porque tu não está vendo ele, aí você não está indo, achando que ele não está te vendo e nem te ouvindo. Ele está sim. Ele está com os olhos abertos, com os olhos de fogo, nos observando cada passo que a gente dá, cada decisão que a gente toma, cada atitude. Ele vê cada luta que tu enfrenta, ele vê cada humilhação que tu passa. Ele vê e ouve cada não que tu recebe, cada fala que vem contra a tua vida, ele vê, ele ouve. Então o que é que tu está esperando para ir para Deus hoje, descer o teu joelho e falar com ele? As tuas orações sobem, as tuas orações estão no céu. Cada vez que tu abre a tua boca perante a Deus, ele ouve tudo que tu clama a ele, tudo que tu fala para ele, tudo que tu entrega nas mãos dele. Ele tá tudo guardado lá, tá tudo guardado nas mãos do Senhor, tudo aquilo que colocamos na mão dele. E ele vai trabalhando por mim, por você, ele vai fazendo por mim e por você. Ele vai provendo, ele vai entrando com cura, com libertação. Mas temos que ir até o Senhor. Temos que colocar tudo nas mãos dele. Porque ele é resposta para tudo aquilo que a gente faz, tudo aquilo que a gente pede a ele. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Comece as semanas logo. Comece logo desde o de hoje. Não espere amanhã, não. Comece hoje, logo de hoje, já entregando a tua semana nas mãos de Deus, já orando em cima daquilo que tu quer que ele faça. Já vai apresentando a tua semana aí ao Senhor, para que tu venha ter uma semana de paz, uma semana de providência, uma semana de novidade, uma semana de milagre, uma semana de proteção, de livramento, de cura. Vai hoje mesmo colocando logo tua situação nas mãos de Deus, entregando logo hoje essa semana que se inicia. Já começa a semana declarando que tua semana vai ser uma bênção, que tudo que tu for fazer o Senhor vai te dar vitória, que tudo que você está indo pedindo a Deus, ele vai te responder,
que tudo que tu está colocando nas mãos dele, tu vai ver o agir, o trabalhar dele na tua vida. Amém. Glória a Deus. A palavra nesta noite falou teu coração. Glória a Deus. Hoje eu já comecei. Já a minha semana, já apresentando a Deus, já entregando nas mãos dele a minha semana. Já hoje já tirei meu dia, meu tempo para me dedicar ao Senhor. Para orar mais, para sacrificar um pouco a carne, já para começar a semana, meus irmãos, com o Espírito de Deus avivado, né? Cheio da presença de Deus. Aonde eu chegar, onde eu colocar minhas plantas dos pés, o inimigo ele tem que correr, tem que bater em retirada. Aonde eu chegar, que a presença de Deus há de estar comigo. Temos que começar da agora, é de hoje, é da agora, não esperar amanhã. Amém, glória a Deus. Mais uma palavra de fé, né? De Deus para vocês. Que o Senhor continue falando ao teu coração. Que Ele venha te dar uma semana assim, ó, repleta de paz, cheia da proteção dEle. Que o Senhor venha te dar livramento nesta semana. Que todo laço do inimigo será desfeito contra a tua vida. Toda armadilha de Satanás, toda obra dos infernos, que seja quebrada hoje, no nome de Jesus. No nome de Jesus, que o Senhor vá adiante de ti, endireitando os caminhos tortos, quebrando toda a força de Satanás contra a tua vida. Amém, glória a Deus, Jesus abençoe.